Mas me sinto honrado de ter a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar com você a palavra de Deus. O Senhor é bom. Nós tivemos uma noite e uma manhã maravilhosa. Nós passamos 72 horas. Já estou profetizando que é a próxima, viu? 72 horas de jejum e oração. Foram 12 horas de jejum e oração. Nós começamos ontem às 7 da noite, terminamos hoje às 7 da manhã e foi maravilhoso. Eu quero agradecer aqueles que estiveram aqui parte do seu tempo, puderam estar conosco por um período, outros que ficaram até às 7 da manhã. Imagino que estão mais ou menos como eu, só o pó. Mas nós estamos aqui com a graça de Deus e temos uma palavra de Deus para compartilhar com você. Nós estamos em uma série de mensagens falando de igreja, definição. Porque muitas pessoas não entendem o que é ser igreja. Eu falei nos últimos cultos que a igreja somos nós somos a igreja de Jesus. Quando a Bíblia se refere de igreja, não fala de uma construção, de um templo, fala de nós. Nós nos reunimos como igreja. E semana passada nós falamos de amar como Jesus. A igreja de Jesus, que somos nós, precisamos amar como Jesus nos ama, como Jesus nos amou. Amém? Quantos estiveram aqui foram abençoados? Hoje nós vamos falar de viver como Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 6. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, verso 6. Somente nós vamos ler. Vamos pegar a vida de Jesus como exemplo e aplicar a nossos dias, a nossa vida. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. A gente está lá no finalzinho, gente. 1 João, capítulo 2, verso 6. Diz assim o texto: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Jesus andou. Uau! Que palavra! Andar como Jesus. Você já pensou nisso? O que é andar como Jesus andou? Nós aprendemos em amar como Jesus, e hoje nós estamos falando de andar como Jesus. Caminhar, seguir os passos de Jesus. Afinal de contas, ser discípulo de Jesus é isso, é seguir os passos do nosso mestre, é ser aprendiz de Jesus. Tem alguém aqui que deseja ser aprendiz de Jesus? Talvez você deve estar pensando na sua mente: ele me chamou para ser crente. Não, crente até o diabo deixa eu dizer para você, viu? Não resolve o problema não, ele nos chamou para ser discípulos, ser seguidores, seguir os seus passos. E o texto está falando justamente disso, em 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esse texto foi escrito mais ou menos entre 85 e 90 depois de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. A igreja, ela estava enfrentando um período difícil na terra. Em 70 depois de Cristo, mais ou menos, Israel foi destruído, os cristãos foram espalhados por toda parte, e a igreja perseguida, muitas pessoas começaram a abandonar os princípios de Deus, muitas pessoas começaram a abandonar a fé. A igreja estava num processo de decadência espiritual, decadência nos princípios. A igreja estava perdendo força. E os falsos profetas, que já estavam espalhados por toda parte, que não é muito diferente dos dias de hoje, contribuíam
para que isso, acelerasse esse processo de decadência. A igreja enfrentava um momento difícil, as pessoas estavam abandonando princípios de Deus. Às vezes até congregando, mas abandonando os princípios, deixando de andar, de seguir os passos de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Eu vejo que isso não está muito diferente dos dias de hoje, porque a igreja ela tem perdido a essência de Jesus. Hoje em dia, o que nós vemos muito frequentemente em mensagens, em pregações, a bênção que Deus pode dar, que Deus pode curar. Nós falamos de cura aqui agora, amém por isso, Deus cura, Deus pode libertar, Deus pode te prosperar, mas nós não ouvimos muito falar de andar como Jesus, de seguir os passos de Jesus. Então a igreja estava sofrendo uma decadência nesse período de 85 a 90 depois de Cristo, e continua sofrendo essa decadência nos dias de hoje. A igreja está em decadência, é uma mensagem antiquada, não se ouve mais. Olha, o que nós precisamos é andar como Jesus. Nós precisamos refletir Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, não apenas ser crentes, dizermos que crê em Jesus e vamos a uma igreja e frequentamos uma religião. Nós precisamos seguir os passos de Jesus e refletir Jesus nessa terra. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? É isso que nós precisamos. Precisamos seguir os passos de Jesus. E João, ele aqui estava nessa carta encorajando aqueles que estavam em decadência a viver como Jesus, não abandonar os princípios de Jesus. Ele encoraja nessa carta. Vamos aqui no 1 João capítulo 1, verso 1, no seu ponto número 1, coloque aí. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos é ter comunhão com Deus. Coloca no seu ponto número 1. 1 João, capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João é maravilhoso. Esse mesmo João que escreveu isso, ele escreve no evangelho que leva o seu nome, João capítulo 1, verso 1, ele fala: no princípio ele era a palavra, ele era Deus e estava com Deus. Ele fala da conexão de Jesus e Deus, porque Jesus, ele estava temporariamente fora do seu local de origem, que é os céus. Agora Jesus havia vindo à terra, ele estava temporariamente em outro local, e ele era Deus, porque pelo fato dele ter deixado os céus para vir à terra, ele não deixou de ser Deus. Mas agora ele está na terra e precisa se conectar com os céus. Eu falei um pouquinho disso ontem. A única maneira de nós nos conectarmos com os céus é através da oração. Porque se nós estamos em um local diferente, Jesus agora ele está como é que eu falo a palavra? Me fugiu a palavra. Se ele está na terra, e ele quer se conectar com o reino do Espírito, que é outra dimensão, vamos colocar dimensão, amém? Ele estava numa dimensão diferente, dimensão terrena, e ele veio da dimensão espiritual, mas ele precisa se manter conectado com a dimensão do Espírito. Ele precisa continuar tendo comunhão com o Pai. Então ele faz isso através da oração. Agora você entende como é importante a sua oração? É a única forma de você se conectar aos céus. Não há outra maneira de se conectar aos céus, ao reino do Espírito, a não ser através da oração. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele precisava manter comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso manter comunhão com Deus. Eu preciso manter-me conectado a Deus. Porque é quando a gente desconecta de Deus, é que a vida da gente começa a desandar. Porque justamente a gente anda desconectado. Isso é muito paralelo aos nossos dias, porque Jesus ele estava temporariamente em outro local, e nós também estamos temporariamente na terra. Porque quantos entendem que nós estamos indo para a glória, para o céu? Ou Jesus está vindo arrebatar a igreja em breve, eu creio que está breve,
ou nós vamos nos encontrar com Ele, ou de uma forma ou de outra, nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar a Deus, nós vamos ir para o local onde nós viveremos eternamente. Então nós estamos em local provisório, você está em local temporário. É por isso que a Bíblia diz, não investe tanto nesse local temporário não, investe no local que é eterno. Amém? Nós precisamos ter comunhão com Deus, e às vezes nós tomamos caminhos errados por não ter essa comunhão, por não ter essa conexão com os céus. A gente começa a perder direção, a gente começa a perder o rumo da nossa vida, porque a gente anda desconectado, sem comunhão. Essa palavra comunhão no grego é kainonia, comunhão. O que essa palavra significa? Olha só, olha como que é forte isso. Vou ler para você o significado dessa palavra. Realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Coloca no seu ponto número 2. Outra coisa que Jesus tinha era comunhão com a sua igreja. Comunhão com a sua igreja. Olha só o que diz o texto em 1 João, capítulo 1, verso 3, agora seguindo para o verso 3, no mesmo capítulo. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão. Outra coisa que Jesus tinha. Primeiro, ele tem conexão com Deus. Segundo, ele tem comunhão com a sua igreja. Nós vemos Jesus, ele depois que ele é crucificado e ressuscita, ele fica num período de 40 dias, né, aparecendo aos seus discípulos, dando instruções aos seus discípulos. E todas essas vezes, ele aparecia quando a igreja estava reunida, quando os discípulos estavam em comunhão, quando eles estavam juntos. Deus projetou você para viver em comunhão. O projeto de Deus é que você tenha comunhão com a sua igreja. E o projeto do inimigo é que você se afaste da sua igreja. Porque quando nós nos afastamos da igreja, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. O projeto de Deus é que você viva em comunhão com o seu corpo, com a igreja. Porque é ali que ele delega a bênção para a nossa vida. E o projeto do diabo, volto a repetir, é tirar você dessa igreja. Olha só, essa kainonia, a comunhão, se a gente for analisar cada uma dessas coisas que ela significa, a gente entra um pouco mais profundo. Olha só, a comunhão, porque às vezes a gente acha que comunhão é ter um momento social, né? A gente leva a comunhão para o lado errado. Comunhão não é ter um momento de social, isso é um momento social. Comunhão é ter algo em comum, no original da palavra, que é kainonia. É sintonia de sentimentos. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. A gente é unido em um só pensamento, em um só agir, em um só pensar. A gente tem uma mesma identidade em Jesus. Pessoas diferentes, mas que conseguem ter comunhão. Era assim que a igreja primitiva fazia. Então, queridos, o modo de pensar, se ele não for o de Deus, se nós não tivermos comunhão e tivermos o mesmo modo de pensar e o nosso modo de pensar for o modo de pensar do mundo, nós estamos perdidos. Ai de nós, se o modo de pensar não for o modo de pensar de Jesus. Amém? O nosso modo de pensar precisa de ser o modo de pensar de Jesus. O seu modo de agir não pode ser o modo de agir do mundo. Se a gente for agir como o mundo age, estamos perdidos.
estamos perdidos, estamos ferrados. Porque o mundo não tem os princípios de Deus. O mundo a gente sabe aonde que ele vai parar. A Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é o quê? A gente sabe para onde o mundo está indo. Aqueles que não têm comunhão com a igreja. Aqueles que não têm comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, olha só, Deus, Ele usa a igreja para abençoar a sua vida. Você sabia disso? Tem gente que não gosta de ir para a igreja. Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu adoro a Deus em casa, eu não preciso de igreja. Eu creio em Deus e adoro a Deus em casa. Isso é uma mentira, um engano. Porque Deus, Ele usa a igreja para abençoar a sua vida. Ele usa a igreja para tratar você, porque tem irmão que é tratamento para nós, amém? Tem irmão na nossa vida que é tratamento de Deus, amém? É o espinho na carne, amém? Mas Deus usa o irmão para tratar o seu caráter. Às vezes você acha que é o irmão que precisa ser transformado, mas na verdade Deus está querendo transformar você. É você que, porque eu andei muito tempo da minha vida assim, eu achava que todo mundo que estava errado. Depois eu descobri, não, Deus está usando meu irmão é para tratar, sou eu. É eu que preciso ser tratado, é eu que preciso de tratamento, é o meu caráter que precisa ser transformado, mas a gente só enxerga os defeitos dos outros. A gente não consegue olhar para os nossos próprios defeitos. A gente acha que o defeito do outro é pior do que o nosso, né? Então Deus, Ele usa a igreja para tratar do crente. Deus usa a igreja para curar você. Esse testemunho do Danilo, da Gabriela, é maravilhoso. Por que aconteceu esse milagre? Porque nós estamos unidos como igreja. Nós oramos um pelos outros, nós sustentamos uns aos outros em oração. Quando um está embaixo, o outro pega para levantar. Sabe como é que é? Quando um chora, o outro ajuda, chora junto. Quando um sorri, o outro sorri junto. Isso é vida em igreja. Isso é vida em comunidade. Esse é o projeto de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é instrumento de Deus para treinar você também. E depois enviar você. Tudo isso acontece na comunhão do corpo de Jesus. Deus, Ele dá dons aos homens para a edificação da sua igreja, do seu corpo. Deus dá o dom, dá o dom de cura, outro dá o dom de profecia, de milagres, dom da fé, tudo para que nós possamos ser edificados. Um possa edificar o outro, um possa ajudar o outro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando o inimigo colocar na sua cabeça que você não precisa da igreja, você rejeita, porque não vem de Deus. Deus, Ele projetou para que você viva em comunhão com a sua igreja. Não é projeto de Deus que você ande afastado da igreja. Eu sei que é difícil às vezes. Às vezes a gente não tem... hoje, por exemplo, é um dia difícil para ir para a igreja, depois que a gente saiu daqui 7, 8 horas da manhã. Cansados, eu tenho certeza que muitos de vocês estão cansados, mas eu estou vendo muitos que estavam aqui, que saíram daqui 8 horas da manhã, e estão aqui de novo. Aí o mundo lá fora, que não entende as coisas espirituais, vão dizer, esse povo é louco, para que saiu da igreja agora? Está voltando para a igreja? Para que isso tudo? Para que ir para a igreja todo dia? Para que ir tanto para a igreja? O mundo não consegue entender, porque o mundo não cogita as coisas de Deus, eles não entendem as coisas de Deus. O mundo é carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Eles não conseguem entender o que Deus fez aqui durante essa madrugada. Eles não conseguem entender o que aconteceu no reino espiritual enquanto nós estávamos aqui orando. E orando por muitos que estavam em casa, por muitas famílias. Nós oramos por famílias dessa igreja, por pedidos de oração. Querido, nós precisamos estar unidos como igreja. Diga para alguém aí, você precisa estar unido com a igreja. Fala com fé, fala por outro lado. Una-se à igreja, não se afaste da igreja jamais. Jamais. João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 4 agora, olha só o que diz. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Coloca no seu ponto número 3. Plenitude do Espírito. Jesus, em momento algum, Ele baixou a cabeça. Jesus teve dificuldades, queridos, enquanto ele esteve na terra. Ele enfrentou adversidades, dificuldades maiores do que eu e você enfrentamos diariamente. Mas Ele jamais abaixou a cabeça. Quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com a igreja, nós vivemos a plenitude de Deus.
Volto a repetir, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos comunhão com a igreja, nós conseguimos viver a plenitude de Deus. E é assim que nós temos uma vida plena. Jesus, ele disse que nós teríamos uma vida plena. O diabo veio matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida plena. E vida plena vai mais além do que uma vida próspera. Porque você pode ter prosperidade, mas não ter uma vida plena. Vida plena, quando nós falamos de vida plena, nós falamos de uma vida completa, que não tem falta de nada. Porque o ser humano, ele é insaciável, sempre sente falta de alguma coisa. Aí ele coloca as suas expectativas nos bens, nas possessões, e depois que conquista uma coisa, ele já quer outra, e nunca tem a alegria plena, nunca tem a vida plena. Mas em Jesus nós conseguimos encontrar vida plena. Não a plenitude que o mundo oferece, que é a aquisição de posses, de bens, de riquezas, de poder, de status. Não é isso que o mundo oferece, porque isso tudo não vai te dar uma vida plena. Se isso desse vida plena para alguém, a gente não veria tantas pessoas milionárias se suicidando, tantos artistas famosos se matando, se drogando porque não consegue dormir, porque não tem vida plena. Ele não tem a alegria completa, a alegria que só Deus pode dar. Essa plenitude é só Deus que pode dar. E Ele faz isso quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos comunhão com a igreja. Jesus nos enche de vida plena. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz. É justiça, paz e alegria no Espírito. Ele vai te dar uma alegria tão plena, que mesmo diante das adversidades, você consegue ser feliz. Mesmo diante das lutas, dos problemas que você enfrenta diariamente, você consegue viver uma vida feliz. Você consegue prevalecer e continuar, como o apóstolo Paulo diz, de cabeça em pé. Sempre alegre. Ele diz, eu aprendi a viver alegre em todas as circunstâncias. Só Deus pode nos dar isso, querido. Bem material, nada na sua vida pode te dar essa plenitude de Deus. Porque nós enfrentamos as lutas, muitas vezes nós baixamos a cabeça. Jesus ele viveu uma vida plena. Os discípulos viveram vida plena, cheios de Deus. Eles não se importavam com bens, com riqueza. Eles entenderam que a maior riqueza deles estava no céu. Eles entenderam que nada dessa terra eles iriam levar com eles. Eles entenderam que o principal estava lá. É lá que eles estavam semeando, é lá que eles estavam plantando, é lá que eles estavam se preparando para chegar. Eles entenderam que tudo aqui é temporário, e eles não iriam levar nada disso. A última coisa que eles pensavam era em dinheiro. Um dia chegaram para um coxo, entrando no templo, tinha um coxo pedindo esmolas. Eles viraram para ele assim, olha só, ouro e prata nós não temos não, mas nós vamos te dar algo que é muito maior do que ouro e prata. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo recebeu a plenitude, a glória de Deus. E ele levantou daquele lugar. Eles ajudaram ele, pegaram ele pela mão, o ajudaram a levantar. E entraram juntos adorando a Deus no templo. Isso é plenitude de Deus, querido. Isso são coisas que o mundo não pode dar. O mundo pode comprar tantas coisas, mas ele não pode comprar, ele não pode te oferecer a felicidade, a alegria plena, a plenitude que só Deus pode dar. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Fique de pé no seu lugar, nós já estamos chegando ao fim. Eu quero orar com você. Vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que se sente incompleto. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que não se sentem realizados. Talvez você ache que a sua realização virá quando você se formar numa faculdade, quando você concluir o curso que você está fazendo, quando você obter uma melhor posição no seu trabalho, quando você tiver mais dinheiro. Você acha que você vai ser realizado quando você conseguir comprar aquela casa tão sonhada, ou comprar aquele carro tão esperado. Você acha que isso vai trazer alegria plena para você, mas é nada disso. A plenitude de Deus, ela vem somente
por meio de Jesus. Só Jesus pode te dar essa vida plena. Amém, igreja? Amém? Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Deus, como é bom ter o Senhor, como é bom ter comunhão contigo, Senhor, comunhão com a tua igreja. E receber através disso, através dessas conexões, ó Deus, a vida plena que há em Cristo Jesus. Ah, Deus, o ser humano ele é tão insaciável, Senhor. Muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos e expectativas em coisas materiais, ó Deus, quando na verdade o que nós precisamos é ser cheios do Teu Espírito. Porque o Senhor traz paz aos nossos corações, ó Deus. Independente de lutas, adversidades, nós conseguimos encontrar uma vida plena. Eu olho, Senhor, para essas pessoas na África, Pai. Pessoas que enfrentam tantas dificuldades, tantas lutas, que muitas vezes a gente não faz nem ideia, Senhor. Mas nós olhamos no rosto dessas pessoas, desses cristãos da África, e vemos uma vida plena, vemos a alegria do Espírito. Com tão pouco, Senhor, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, eles ainda conseguem encontrar a vida plena, Senhor. E muitas vezes nós, no lugar da prosperidade, no lugar da bênção, a gente não consegue ser feliz, ó Deus, com aquilo que nós temos recebido de Ti. Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor comece a trocar aqui, Senhor. O Senhor comece a fazer troca, Senhor. Dá-nos um coração, tira o nosso coração de pedra e dá a nós um coração de carne, Senhor. Tire de nós esses desejos, Senhor, de se realizar em coisas que nós podemos conquistar nessa terra, e coloque em nós, ó Deus, o entendimento que no Senhor nós encontraremos vida plena, Pai. Dai-nos paz, libera paz aos corações aqui nessa noite, ó Deus. Libera paz aos corações, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor, todo desejo errado, distorcido, toda a infelicidade, todo o espaço vazio. Eu te peço, Senhor, nessa hora preencha, Senhor, com a tua plenitude, com a plenitude do Espírito Santo, Deus. Preencha cada espaço vazio, Senhor. Lugares que nada e nem ninguém pode preencher, só o Senhor, ó Pai. Visita cada coração, toca em cada pessoa que está aqui nessa noite, com a tua vida plena. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou fazer essa última oração. Depois nós vamos para a nossa sala VIP, ter um momento ali de comunhão, como igreja, conectados em Jesus. Eu desejo que Deus, Ele preencha a sua semana com a sua presença, que Ele tire todos os pensamentos vazios, todos os sonhos que não vão realizar você, e que enxerte em seu coração, em sua mente, os desejos e os planos dEle para a sua vida. Que Ele te dê uma semana próspera e abençoada. Feche seus olhos pela última vez. Pai, nós te consagramos esse culto e essas vidas que aqui estão, Senhor, esta igreja. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um, meu Pai. Declaramos, ó Deus, prosperidade, saúde, paz. Declaramos a plenitude do Espírito Santo sobre cada família aqui representada, Senhor. Leva-nos de volta a nossos lares. Dá-nos um momento agradável na nossa sala VIP, Senhor, de comunhão com os irmãos. E dá essa paz, ó Deus, que nós tanto precisamos, ó Pai, para viver, Senhor, agarrados a Ti, confiantes que no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. No Senhor nós temos essa vida plena. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e oramos no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz: graça e paz. Deus te abençoe. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Deus te abençoe. Seja adorado.